Salve navegantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu respondo uma tag maneiríssima chamada Ditos Literários. Vamos ver no que vai dar. A tag já foi respondida por muitos booktubers, eu como sempre vou ficando pro final, mas gostei muito quando eu vi, consegui encaixar bons livros, boas dicas, espero que vocês gostem das minhas respostas dentro dessas 20 perguntinhas. Originalmente essa tag foi criada pela Tami, do canal Bisturi Literário, e foi muito original que ela misturou ditos populares com livros, então deu uma miscelânea muito boa. Conversei com ela para pedir autorização também para responder. Ela foi super fofa comigo, então convido vocês a visitarem o canal dela, deixei os links aqui no box de descrição. Quando tiverem um tempinho, passem por lá e deixem um pouco de amor, combinado? Para encerrar as delongas de hoje, eu peço para vocês colocarem aqui nos comentários as suas respostas para essa tag aqui ou responderem também nos seus canais de YouTube, de Instagram. Me marquem, me chamem, deixa eu conhecer um pouco do gosto literário de cada um de vocês. No final do vídeo, se gostarem também, deixa aquele likezinho, a curtidinha ajuda muito, espalha a palavra do Navegando para Outros Portos. E se você caiu aqui de paraquedas, esse é seu primeiro vídeo, eu espero que você tenha uma excelente primeira experiência. E se for, inscreva-se, ative o sininho e não perca o que vem por aí. Finalmente, fim das delongas, bora para a pergunta número 1. Em época de Black Friday, quem tem dinheiro é rei. Um livro que você adquiriu na Black Friday. Fiz poucas compras na Black Friday desse ano, galera, muita coisa eu já tinha e o que eu estava de olho não estava com os preços mais atraentes, mas acho que o grande destaque fica com Hereges de Duna, o livro 5 do Dunaverso, do autor Frank Herbert. Eu não canso de falar de Duna, galera, e na data de publicação desse vídeo aqui, ele segue soberano aí entre os meus grandes sci-fis, a minha ficção científica favorita, e o Hereges é o livro 5 de uma saga de 6 livros, né, que compõem o universo principal escrito pelo Frank. E o Duna, o primeiro livro, ele já é muito fechadinho. Muita gente me procura perguntando sobre a necessidade de ler as sequências. Muita gente tem dúvida se ler apenas Duna vai conseguir entender, vai ter uma boa experiência, ou se quando decide entrar nessa saga tem que ler os 6, senão nada faz sentido, e muito pelo contrário. Duna sozinho já é um livro excepcional, já te dá uma experiência bem completa, ele fecha todo aquele arco. E nas sequências o Frank Herbert procurou expandir muito mais o universo, dando longos saltos temporais. Até esse momento, até a publicação desse vídeo aqui, eu li o livro 1 Duna e li também o Messias de Duna, livro 2, e tenho programado aí até o final do ano já ler o terceiro livro, que é o Filhos de Duna, e eu estou muito ansioso. Gosto muito de todo esse universo único, com política, ecologia, filosofia, brigas aí palacianas, envolve também muito do mito messiânico, bem completinho mesmo, e também tô muito no hype do filme que estreia no dia 18 de novembro, que conta com a direção do Denis Villeneuve, acompanhando todas as notícias, todos os trailers, todas as fotos, e tô gostando muito, assim, tô com a expectativa muito boa desse filme. Tô com medo, confesso, acho que é um universo muito difícil de adaptar, mas pelo que eu vi, tá seguindo num caminho bem legal e ó, cruzando os dedos. E para quem me pergunta também, o filme vai abordar muito do universo do primeiro livro, então também quem tá afim de se arriscar não precisa pegar na expectativa de ler os 6 livros antes do filme estrear. Para encerrar essa pergunta aqui, Duna é incrível. Pergunta número 2. Livro da onça, um livro que você achou que era bom, mas te enganou direitinho. Lembrando que aquele conceito de bom é bem relativo, pode funcionar para mim, pode não funcionar para você e vice-versa. Eu vou falar um pouco sobre Ghost Story, do autor Peter Straub. E o hype era bem alto quando eu peguei, a editora Darkside fez um marketing bem agressivo, muita gente falou desse livro, muita gente recomendando, falando que era um ótimo livro de horror. A gente tem a história de amigos idosos que se reúnem, aí fizeram um clube de histórias, muitas delas de horror, regadas a bebidas e charutos. Mas uma dessas histórias volta para assombrar esse grupo, uma história aí do passado, e trouxe à tona um monte de coisa sobrenatural e muito perigo para todos eles. E eu já disse aqui, até no último vídeo eu falo sobre a minha relação aí conturbada com Peter Straub, e aconteceu a mesma coisa com Ghost Story. Eu achei um livro super lento, muito lento. E não foi aquele tipo de lento que você gosta de tudo isso, porque quando o livro é lento e bem ambientado, assim, que você compra o drama das personagens, beleza. Mas o que eu senti aqui é uma lentidão com personagens que eu não comprei, não me importei. Se acontecesse qualquer coisa com qualquer um deles, não ia me chocar. Vários dos elementos que o autor ele vai jogando na trama, ele acaba não utilizando, então acaba deixando muita coisa solta. Mas o que me incomodou mesmo foi essa falta de carisma. Como eu não me importava com qualquer um deles, achava os personagens bem arrogantes, as motivações muito fracas, e assim, não me caiu bem de forma alguma. Foi vendido também como um dos grandes horrores do ano, um livro super assustador, eu também não achei
nada assustador. Diagramação também aqui desse livro atrapalhou muito na minha leitura, as letras são bem espremidinhas e bem pequenininhas e não foi uma boa experiência para mim, definitivamente. Vamos lá, perguntinha número 3. Filho de leitor, leitor é um livro que você passaria para os seus filhos? Facílimo de responder, eu passaria O Hobbit do J.R.R. Tolkien, minha primeira leitura de alta fantasia. Pouco tem a acrescentar para falar sobre O Hobbit, que já não disse em outros vídeos, mas gosto de reiterar aqui que ele é um dos meus livros favoritos da vida, um livro de alta fantasia que eu considero irretocável. Ele tem personagens carismáticos que você compra, ele tem magia, ele tem anões, ele tem esse mundo aí que é vivo, é um mundo pulsante, é um mundo bem único. E é bem comum você perguntar para algum leitor que mundo que você gostaria de viver e as pessoas falarem disso aqui, né? Porque foi uma excelente criação do Tolkien. Naquelas suas longas descrições, que o Hobbit tem menos do que o Senhor dos Anéis, ele deixa tudo isso mais rico, mais vívido. Eu ainda me lembro da primeira experiência que eu tive quando li pela primeira vez, bem molecote, então acho que é um livro que agrada muito as crianças, é um livro que definitivamente eu passaria para os meus filhos. Eu gosto muito da história do Hobbit, né, que depois que acabou, fez aquele sucesso todo, os editores, agentes do Tolkien procuraram por ele e disseram: precisamos de mais hobbits, precisamos de mais histórias nesse mundo, e ele aí fez a obra-prima, a obra máxima da fantasia, O Senhor dos Anéis, então tudo se amarrou, tudo se fechou. Uma viagem única, uma viagem incrível, e ele tem esse enorme potencial de despertar a paixão de ler em novos leitores. Vamos lá, pergunta número 4. É lendo que se recebe um livro que você ganhou de alguém? Eu recebo muito presente por aqui, vindo de editoras, vindo de inscritos amigos, mas eu tenho um carinho super especial por livros usados, livros velhinhos, livros que ficaram aí, fizeram parte da vida de alguém. E é o caso de O Poderoso Chefão, nessa edição velhinha aqui da Abril, O Chefão, do autor Mário Puzo. E eu já falei sobre ele aqui no canal, fiz uma mini resenha bem completinha também, galera, vou deixar linkado aqui no box de descrição. E O Chefão se transformou numa das minhas grandes leituras desse ano, é um dos suspenses a ser batido, com certeza vou falar mais dele por aqui. E eu gosto muito do que o Mário Puzo fez de transformar esse suspense de máfia com personagens carismáticos. Que os caras, tudo bandido, mas você meio que se importa com eles, né, do que tá acontecendo. Então, foi uma leitura que me caiu super bem, tem uma narrativa super fluida também. O autor brinca muito com a movimentação de pontos de vista, então capítulo acaba, você tá acompanhando sob a ótica de outro membro da família. E ele não é o mesmo personagem só com outro nome, sabe? Que às vezes você vê que os livros vão trocando de ponto de vista e todo mundo pensa igual, todo mundo é igual. Não, aqui cada um é único, cada um tem o seu tipo de pensamento, o seu tipo de reação, personalidades diferentes, eu diria. E eu adiei muito essa leitura por ser um grande fã do filme, já tinha assistido diversas vezes, atuações impecáveis do Marlon Brando, do Al Pacino. E eu adiei e me arrependo, porque é um baita de um livrão e eu recomendo muito, com certeza. E usando mais um ditado aqui, para deixar o vídeo bem temático, tanto bate até que fura, vai ser real na leitura de vocês. Vou falar tanto desse livro aqui, que com certeza ele vai furar a lista de leitura de vocês em algum momento. Perguntinha número 5, vamos lá. Leitor escaldado tem medo de livro hypado, um hype que você tem medo de se decepcionar. E o que vou roubar no jogo, que eu tenho certeza que esse livro não vai me decepcionar, é um dos grandes hypes que eu tenho como leitor de ficção científica e fantasia. Estou falando da trilogia Terra Partida, especificamente o livro 1, A Quinta Estação, da N.K. Jemisin. Livro super hypado, super premiado. A trilogia Terra Partida teve um grande feito aí, que foi indicada e ganhou o Prêmio Hugo 3 anos consecutivos nos seus 3 livros. Fora isso, também foi indicado ao Prêmio Nebula, ao Prêmio Locus, então é uma obra super especial para muitos críticos e leitores. E ele mistura meus mundos favoritos, como eu já disse, fantasia e ficção científica. É uma pauta, uma sinopse bem doida, nunca consegui entender bem a fundo. E acho melhor assim, porque eu vou completamente cru, galera. Já prometi ler em várias vezes, mas tô naquela saga de fechar sagas primeiro, para poder abrir mais. Tenho muita coisa aberta ainda, mas vocês já acompanharam nos últimos vídeos do canal que eu tô me esforçando muito para sempre fechar alguma coisinha. E na primeira brecha que eu tiver, com certeza vai ser uma leitura que eu vou adorar ter e falar sobre aqui no Navegando. Perguntinha número 6, vamos lá. Cada leitor no seu galho, um livro que muitos criticam, mas você continua amando. Essa pergunta me faz lembrar de um outro dito que é mais ou menos assim: nem tudo que é bom eu gosto e nem tudo que eu gosto é bom. E eu vou falar um pouco sobre A Estrada da Noite, do autor Joe Hill. Muita gente me pergunta também por onde começar a ler Joe Hill. Eu gosto muito de indicar A Estrada da Noite porque ele é o romance de estreia do autor, então é muito necessário para as pessoas sentirem a sua evolução nos próximos livros. Mas acaba saindo pela culatra, porque as pessoas vão atrás, leem, se decepcionam e nunca mais voltam a ler. Então é sempre muito difícil responder essa pergunta de por onde começar a ler Joe Hill, mas eu gosto do Estrada da Noite, ele
cumpriu o seu objetivo pra mim, me deu boas sessões de calafrio. A gente conhece um nosso protagonista aqui que compra um fantasma num leilão. Ele compra um objeto que vem com um fantasma e a vida dele vira um inferno, basicamente. E ele tem muito um quê de road movie de uma hora pra outra, sabe? Na metade do livro ele tem muito de um road movie, ele tem também algumas cenas do passado que me encantam bastante. Eu gostei muito desse livro aqui, mas assim, sempre recomendo e sempre falo, olha, não é da melhor experiência. Talvez você não vá gostar, mas comece com Estrada da Noite. Se você tiver interesse em seguir adiante com Joe Hill, você vai ver o quanto o cara virou fera hoje em dia, né? Com obras Nosferatu, O Mestre das Chamas, já são obras completamente diferentes. Então, um cara que começou aqui com um livro bem tímido, mas que me agradou. Fui com expectativa zero e acabei gostando muito. Pergunta número 7, livro dado não se olha o gênero, um livro que você ganhou, mas não faz muito seu gênero. Eu ganhei esse livro aqui da editora Goya, O Mulheres, Mitos e Deusas, da Martha Robles, O Feminino através dos Tempos. E é um livro de não ficção, e é por isso que ele não faz meu gênero. Eu comentei no último vídeo do canal também, vou deixar linkado, que eu estou bem afastado do não ficção, documentários. Estou lendo e focando muito mais nos livros que me geram conteúdo aqui pro Navegando, mas eu mantive esse aqui justamente por me interessar muito pelo tema dele. E ele faz uma análise dos arquétipos, dos mitos e lendas em torno da mulher, e achei bem bacana, porque ele traz desde os mitos até as pessoas reais. Tem Eva, Hera, Deméter, tem bastante gente, as Górgonas, da mitologia grega, se não estou muito enganado, fala de Cleópatra também, mas vai evoluindo até chegar nas mulheres do contemporâneo. Então achei bem bacana, a partir dos mitos e falar de mulheres famosas também, gostei bastante, mas dei uma olhada nas notas e nos reviews e é bem baixa a situação aqui. Tem alguns reviews bem negativos e justamente vindo das próprias mulheres, achei que ia atingir muito mais, né, o público feminino para se identificar, de entender. E as mulheres são as que mais detonaram. Então, se você já leu Mulheres, Mitos e Deusas, deixa aí nos comentários também a sua percepção, se eu vou gostar, se eu não vou. Mesmo não lendo não ficção, eu guardei esse aqui porque achei a ideia muito bacana. Vamos lá, perguntinha número 8, livro mole em mente dura, tanto bate até que fura. Um livro que por muito tempo ficou parado na sua estante até que finalmente você pegou para ler. Finalmente, eu já comentei, peguei para ler o Duma Key, do Stephen King. Essa edição minha é da Objetiva e já está aqui na estante há mais de 11 anos. Ela é a minha leitura atual. Na gravação desse vídeo aqui, é uma leitura que estou fazendo em conjunto com os inscritos do Navegando. Adiei muito, estou chegando aí em 25%, a história começou bem lenta, mas agora ela deu uma bela de uma engrenada. A gente conhece a história do Edgar, que sofre um acidente, acaba perdendo um braço, fica todo ferrado, e ele procura uma cura geográfica, ele acaba perdendo a mulher, o casamento por a depressão, por acessos de raiva. Ele procura essa cura geográfica e vai morar em Duma Key, reativa o hobby de pintar, algumas coisas estranhas e sobrenaturais acontecem com ele. E tá bem bacana, tá, galera? Então, se você caiu aqui também de paraquedas, não tá sabendo dessa leitura coletiva aqui no canal, ela é a nossa leitura de setembro, outubro. Vou deixar também o cronograma aqui no box de descrição, ainda dá tempo. Eu vou fazer uma live no dia 11 de outubro para discutir com vocês inscritos, pegar a opinião, saber o que vocês acharam, pegar as notas, e vai ser bem bacana. O detalhe tá aqui na descrição se você quiser participar e ler rápido, ainda dá tempo com certeza. Perguntinha número 9, de livro em livro, o leitor enche a estante, um dos primeiros livros que compuseram a sua estante. Não precisa ser exato. Livros que eu guardo comigo até hoje, os livros que começaram a minha coleção, essa minha paixão por ler, tô falando da coleção Vagalume. E eu amo muito, já comentei num vídeo bem antigo do canal. Foi a minha porta de entrada, quando eu comecei a gostar de ler. Comecei por gibis, né, da Turma da Mônica, e fui evoluindo para livros mesmo e conheci. A Vagalume me trouxe excelentes experiências. Me mostrou como é bom viajar nesse universo, né? Porque, por exemplo, o Xisto, que está aqui na minha mão, é da Lúcia Machado de Almeida, é um sci-fi de fantasia, então eu já comecei a dar os meus primeiros passos nos livros que se tornaram o meu gosto. Conheci também na Vagalume minha primeira paixão literária, que foi o Marcos Rey, que eu adorava, gostava de todos os livros dele. O Marcos Rey que foi o cara que me fez gostar muito de suspense, de livros de mistério. O Dinheiro do Céu, que está aqui na minha mão, especificamente, ele é um drama que é maravilhoso, maravilhoso. Eu li quando moleque e tenho lembrança dele até hoje, assim como Garra de Campeão, que tá aqui atrás, também é do Marcos Rey e me trouxe uma experiência incrível de aventura. Então, é o meu pequeno grande tesouro, né? Essas edições aqui da Vagalume são antigas, são da minha época de moleque mesmo, e eu guardo com muito carinho. Trouxe essas aqui de exemplo para mostrar para vocês, mas tenho mais por aqui. Qualquer dia
até penso em fazer um vídeo falando das minhas favoritas. Eu acho que o Marcos Rey vai ficar aparecer muitas vezes, porque eu gosto muito dos livros dele. E a Lúcia Machado também apareceria bastante, tanto com Xisto quanto com Escaravelho do Diabo, que muita gente tem em grande estima, conhecendo também pela coleção Vagalume, e é maravilhoso. Vamos lá, perguntinha número 10, leitura pouco é bobagem. Um mês que você leu muito. Galera, conciliar trabalho com o canal, redes sociais, tentar dar o máximo de atenção possível para todo mundo, com hobbies, com família, com leituras é muito complicado. Então eu não tenho aquele tempo de sentar e ler 5, 6 horas por dia, mas eu leio todo dia, então leio um pouquinho, mas leio todo dia, então essa é a forma que eu encontro para colocar todas as minhas leituras em dia. E o melhor mês que eu tive desde que eu comecei o canal foi o mês de junho desse ano, de 2020, que eu li 2.558 páginas. E eu já fiz 2 vídeos falando sobre meus hábitos de leitura, pressões sobre ler, como eu faço a gestão das minhas leituras também, como eu gerencio o meu tempo, falo um pouco das minhas rotinas no geral. Eu vou colocar esses 2 vídeos aqui também no box de descrição, se você quer saber mais como minha forma de ler, como que eu arrumo o tempo. Também muita gente me pergunta sobre a minha opinião do Kindle, e eu amo de paixão, com certeza melhorou muito a minha rotina de ler, eu falo dele em ambos, então dê uma conferida lá, mas o mês de junho foi bem hardcore pra mim. Perguntinha número 11, as páginas caem, o livro fica, um livro que as páginas despencaram ou estão quase lá. Galera, tá bem mal das pernas a minha edição dos livros de Beckman, do Stephen King. Ela tá bem detonadinha mesmo, mas trata-se de um artigo de colecionador máximo, e se ele se desintegrar eu vou guardar os pedaços numa pequena caixa. O preço na publicação desse vídeo aqui varia de 500 a mais de R$1.000 aqui. 500 você vai encontrar uma edição bem detonadinha igual essa aqui que eu tenho. Muita gente não sabe, mas os livros de Beckman é raro porque o Stephen King proibiu o seu relançamento, a sua reimpressão, e justamente por ele conter o romance Fúria dentro dele. Já falei sobre isso em alguns vídeos do canal. E eu gosto muito desse livro aqui. Esses aqui são os romances que ele escreveu com o pseudônimo de Richard Beckman. Então aqui temos Fúria, Longa Marcha, Autoestrada e o Sobrevivente. E ele tá com esses preços bem abusivos aqui. Até dei uma olhada no Mercado Livre e não achei pessoas vendendo. No Estante Virtual tinha, acho que alguém vendendo por mais de R$1.000. E artigo de colecionador, né, pessoal? Eu comprei há muitos anos, até aqui com o preço dentro, comprei em sebo, tá com marcado R$100, eu negociei, chorei e peguei por 90, mas hoje em dia dificilmente alguém vai achar por esse preço. Perguntinha número 12, cada leitor com a sua mania, uma mania literária que você desenvolveu. Entre muitas manias que eu fui desenvolvendo nesse universo de leitor, encontrei um que é bem comum, muita gente faz também. Eu tento encontrar atores e atrizes famosas nos personagens literários. Eu preciso dessa identificação visual, então quando o autor começa a descrever um personagem, eu já paro e penso, tá bom, é o Al Pacino jovem. Aí de repente o autor solta, então ele nos seus cabelos loiros, olhos azuis, daí eu já dou aquela parada assim. Eu penso, o autor, não tem olho azul, nada disso, ele é o Al Pacino jovem. E meio que o autor me quebra, porque eu já tinha identificado nessa figura visual, eu já tinha imaginado quem era, então ele não pode me sacanear dessa forma, sabe? E às vezes quando eu tô de muita boa vontade, eu acabo até trocando o ator, eu penso, tá bom, não é o Al Pacino jovem, ele é o Chris Evans, mas a cor do olho eu não troco, beleza? Mas eu tenho essa mania, acredito que muitos tenham também, e eu acho super divertido sempre tentar encaixar alguém famoso, né? Alguém, nem famoso, alguém que eu já vi dentro do universo da leitura. Se o livro já foi adaptado, é ainda mais fácil, porque eu uso os atores, não tem jeito. Quando é adaptação, eu já pego cada um no seu lugar e eu não tenho nem o trabalho de ficar maquinando e pensando. Bora lá, perguntinha número 13. O que os olhos não leem, o coração não sente. Um livro que, por algum motivo, você se recusa a ler. Bom, pessoal, não tem um título específico que eu me recuso a ler. Eu tenho um gênero que atualmente eu me recuso a ler e é o gênero de livros de autoajuda. Eu nunca gostei, não desdenho, acredito que esses livros têm um potencial aí de ajudar realmente, de fazer muita gente se conscientizar de certos assuntos, mas é um gênero que eu sempre corri, já tive que ler muito na minha época de estudar, de faculdade, de tentar, sabe, montar alguma cabeça mais executiva, mas essas leituras sempre foram muito mais por obrigação do que por prazer. Mas é aquilo lá, né? Gosto não se discute. Perguntinha número 14 dos livros, o menor livro da sua estante. Para não repetir livro aqui, os Vagalumes são bem curtinhos, mas eu tenho um que é de presente também, super especial, que foi essa edição aqui de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, do Robert Louis Stevenson, que eu ganhei da Tati, uma inscrita super querida que mora na Noruega. Ela me mandou essa versão aqui na língua
inglesa, e Dr. Jekyll e Mr. Hyde é o famoso Médico e o Monstro. Muita gente acabou conhecendo aqui no Brasil através da edição da Dark Side Books. Essa edição da Dark especificamente também traz outros contos celebrados do autor. E eu tenho uma estima muito grande pelo Médico e o Monstro, essa novela aqui, né? Dr. Jekyll e Mr. Hyde, e ela faz parte de uma tríade do horror clássico, posso pôr dessa forma, composta também pelos meus amados Frankenstein da Mary Shelley e Drácula do Bram Stoker. Gosto demais, adorei o presente, ele tem aqui menos de 97 pagininhas, então foi um presente também vindo de longe, de uma inscrita super especial, e eu gosto muito. Perguntinha número 15, vamos lá. De boas leituras, o mês está cheio, um mês recheado com bons livros. Comentei com vocês sobre o mês de junho ter sido o mês que eu li mais, recheado de leituras, e também foi o melhor mês em termos de nota. Dei uma avaliada lá e de tudo que eu li, a média das notas ficou como 4.4. E quando eu fui cavar o que eu tinha lido, eu só li livrão. Eu li O Poderoso Chefão, do Mário Puzo, que eu já comentei. Eu li o Excalibur, o encerramento das Crônicas de Arthur, do Cornwell. Li o maravilhoso quadrinho Moonshadow, do Pipoca e Nankin. Li também o Com Sangue, no original, If It Bleeds, do Stephen King, a sua última coletânea, que recentemente saiu aqui no Brasil, Aleluia. E encerrei também com o maravilhoso A Parábola dos Talentos, a continuação de Parábola do Semeador, da Octavia Butler. E encerrei a duologia Semente da Terra. E foi um mês realmente de leituras espetaculares. Eu já falei sobre todos eles aqui no canal, então vou deixar linkado nos vídeos. Com certeza foi o mês para todos dominar. Perguntinha número 16, diga-me o que tu lês, que eu te direi quem és. O gênero literário mais presente em suas leituras. Até a data de publicação desse vídeo eu li 47 livros, com alguns quadrinhos, se eu não me engano, uns 5 quadrinhos, e a dominância segue forte com ficção científica e horror. Estão empatadíssimos aí, eu li 12 livros de cada um desses gêneros. E eu amo muito, né? Eu tô lendo muita ficção científica, muito horror, principalmente em 2020, e tô sendo bem negligente com suspenses e fantasias. Mas pretendo corrigir isso, fiz até um gráfico lá pra me ajudar a dar uma equilibrada mais nessa balança. Perguntinha número 17, um olho no peixe, o outro no livro, um lançamento literário que você está aguardando muito. E não podia ser diferente, né? De quem que será que eu vou falar? Stephen King anunciou mais uma vez mais um romance, esse agora prometido para 2021. Estou falando do romance policial Later. E ele vai publicar esse seu novo título, esse seu novo romance na Hard Case Crime, uma editora que ela é bem pulp, bem focada nesses livros de ficção, suspense policial. E ele já lançou algumas outras obras por esse mesmo selo. O The Colorado Kid é um deles e o Joyland é outro. E Later trata-se de um suspense de mistério, também tem alguns eventos aí sobrenaturais, e o autor promete também trazer alguns ecos de It, a Coisa. Então, assim, lançamento do meu autor favorito, que é suspense, que tem ecos de It. Tô esperando e tô babando. Perguntinha número 18, quase lá. Amigos, livros à parte. Um livro que você não emprestaria pra ninguém. Eu já falei disso aqui no canal. Se é de coleção, se tá nessa estante aqui, eu não empresto. De forma alguma. Eu sofri muito com devoluções detonadas de livros do coração, galera. Eu já deixei muita amizade também bem balançada. Eu emprestei livros assim que eu tinha uma estima enorme. Um em específico voltou praticamente esgotado. Voltou amassado, voltou com uma parte rasgada, e eu engoli para não terminar uma amizade. Fingi que eu tinha emprestado ele dessa forma e foi uma experiência horrível para mim, uma experiência que eu não quero repetir. Agora, os livros que não fazem parte de coleção, livros que eu li num momento ou outro, que vão para uma pilha de doação no futuro, eu não ligo. E eu prefiro nem emprestar, eu dou pra pessoa, fica com ela. E os amigos também que me pedem, os mais próximos, se eu tenho condição, eu prefiro também dar, né? Quando eu encontro o livro em algum desconto. Mas é isso, galera. Eu tive péssimas experiências com empréstimo, então os queridos eu prefiro manter por perto. Perguntinha número 19. Não adianta chorar o livro esgotado, um livro que você queria muito, mas sempre que ia comprar estava esgotado. Pessoal, parei bem para pensar nessa pergunta, porque eu fui atrás de alguns livros que estavam esgotados e que eu tinha muita vontade de ter, acabei comprando. Mas eu acho que a minha mente tinha acabado um sonho antigo, que era colecionar aquela coleção completa do Mestres do Horror e da Fantasia, da editora Francisco Alves. E foi um sonho durante um tempo de eu ter essa coleção completa, se eu não me engano ela é composta de 51 títulos que a editora publicou de 82 a 91, ou de 81 a 92.
algo nesse meio. Eu tenho alguns títulos, o próprio livro de Beckman, que eu mostrei nesse vídeo, era um deles. Eu tô com Angústia aqui na mão só para exemplificar, é outro. E eu comecei a correr atrás para ter todos, assim, para dar uma olhada, e os preços são desanimadores para completar essa coleção. E eu nunca achei um título em específico do Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson, nesse selo aqui, eu nunca consegui encontrar, ele é esgotadíssimo, eu não vi nem por preços abusivos. E fazendo a pauta desse vídeo aqui, eu entrei no Mercado Livre de novo para procurar, e eu vi o porquê que eu deixei esse sonho para trás. Um dos exemplos era o Feitiço de Áquila, que era dessa mesma coleção, que estava custando mais de R$300. Sonho antigo que a gente enterra, bem enterrado, e não falamos mais nisso. Última pergunta, pergunta número 20. Nunca diga desse autor nada lerei, um autor que você tinha um certo receio, mas gostou quando leu alguma obra dele. Eu tive muito medo de começar a ler Bernard Cornwell, para ser bem sincero com vocês, principalmente pelo gênero, que era ficção histórica, um gênero que eu não estava muito acostumado. E por ser muito aclamado, o hype era muito grande, eu tinha medo de ler e não gostar e ser crucificado aqui no Navegando. E ele acabou se tornando uma das minhas grandes surpresas literárias de todos os tempos. Eu finalizei aí as Crônicas de Arthur, tô trazendo o Rei do Inverno, que é o livro 1 aqui, só para exemplificar. Mas é um cara que aos poucos eu já tô montando uma coleçãozinha. Eu tenho aqui as Crônicas Saxônicas, tô começando a montar a coleção. Em Busca do Graal tenho a trilogia completa e pretendo ler. Tenho o Azincourt também, que eu já mostrei em outro vídeo. Enfim, é um cara que eu tinha muito medo e acabou fazendo parte da minha vida. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado das minhas respostas para a tag Ditos Literários. Quero agradecer mais uma vez a Tami do Bisturi Literário e convidá-los a visitarem o canal dela e dar aquela força amiga por lá. Respondam aqui nos comentários também. Quero saber quais são os livros que vocês encaixam em cada uma dessas perguntas. E nos vemos no próximo vídeo. Eu deixo aquele beijo grande, um abraço apertado, carinhoso, de urso de sempre. Fui!